Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Olá, meus irmãos, muito boa noite. Eu me chamo Ana Beatriz, sou trabalhadora do Centro Espírita Pão Nosso e estou aqui com vocês mais essa terça-feira para conversarmos, sobre um tema interessante, sobre algo que vai enriquecer, a nossa vida, que vai nos ajudar a seguir em frente. E hoje o tema é especial, Mas antes de iniciarmos o tema, vamos fazer uma prece, Então, nesse momento eu peço a todos que fechem os olhos, que mentalizem a figura de Jesus, que possamos agradecer a esse Mestre de infinita bondade, amor e luz, pelo banquete espiritual que Ele nos proporciona, através das nossas palestras públicas, através, Senhor Jesus, de Tuas palavras, de Teus ensinamentos, do Teu legado que Tu nos deixou. Que possamos, Mestre Jesus, valorizar esses momentos, que possamos enriquecer a nossa vida, nosso dia a dia do Teu Evangelho. Abençoa cada um de nós, abençoa as nossas famílias, nos dando muita saúde. Que possamos, Mestre Jesus, sermos sempre guiados por Ti, pelos Teus anjos de guarda, os nossos espíritos amigos e protetores. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Então, agora sim, vamos dar início, aqui na nossa última palestra do mês de agosto. E, gente, realmente, o ano passou, Passou que a gente nem viu, passou tão rápido, E já estamos aí findando o mês de agosto, E então vamos agora entrar, no nosso tema do dia, da noite, quer dizer, vamos lá. Então, como eu falei, hoje a nossa palestra ela é especial, Vamos trazer um tema diferenciado, do que costumamos trazer. Então, vamos ver o que será que vamos tratar na noite de hoje? Eu vou começar com uma frase aqui de Emmanuel,
Emmanuel nos coloca aqui no prefácio do livro Jesus no Lar, olha só. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Né? Então, aí é um spoiler aí do que a gente vai tratar na nossa palestra de hoje, né? Sobre esse Evangelho entrando no nosso lar e de que maneira a gente pode trazer ele para dentro do nosso lar. Né? Vamos lá? Então, o tema de hoje é Jesus no lar, né? Como trazer o mestre para dentro do meu lar, para dentro da minha casa? Vamos começar, gente, tratando sobre algo muito corriqueiro, muito comum, né? Que a gente está passando nesses momentos, dores, sofrimentos, decepções, né? Uma gama de situações que estão muito latentes na nossa sociedade hoje, muito perceptíveis principalmente. Né? A gente está aí sentindo, né, de uma forma mais forte essas questões, né, das dores e dos sofrimentos e percebendo mais também ela junto àqueles que amamos, né? Então, você já parou para pensar na razão da existência da dor, do sofrimento e das decepções em nossas vidas? Por que elas ocorrem? Um momentinho aí para pensar um pouquinho, um momento de reflexão. E aí, conseguiram pensar? Gente, a dor, ela é uma lei de equilíbrio e educação. Olha só. Então, quando ele coloca a dor como uma lei de equilíbrio e educação, ela é algo necessário, né? Algo pertinente, algo que precisamos passar. A dor física, né? Aquele machucado, aquela queda, né? Ela produz sensações. Porém, o sofrimento moral, ele produz sentimentos, né? O sofrimento moral. Então, daí a diferença que muitas das vezes o sofrimento moral, ele tem uma durabilidade muito maior na nossa vida, né? Ele perdura muito mais tempo, porque ele vai ali na nossa moral, né? E o sofrimento? Bom, os sofrimentos, devido às causas anteriores, à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Então, gente, o sofrimento ele existe graças à lei de causa e efeito, né? Nós só temos o que nós merecemos e o que a gente recebe, né, é pertinente a algo que eu produzi, né? Então, se eu produzi o sofrimento em alguém, né, essa falta cometida, ela virá a minha em algum momento. Em algum momento eu terei que pagar por essa falta, pagar por esse débito, né, que eu adquiri. E quando ele coloca aqui que as causas anteriores à existência presente, né? Ele traz aí a questão da reencarnação, que nós espíritas tratamos, nós espíritas acreditamos, né? Que muitos dos sofrimentos, das mazelas, né, que passamos hoje, elas não estão na existência presente, mas sim em existências anteriores e passadas que não lembramos. Por isso que muitas das vezes a gente acha que não merecemos passar por determinado sofrimento, né? Porque a gente não consegue ver a origem desse sofrimento nessa encarnação, né? Então, a doutrina espírita, ela nos consola bastante nesse ponto, né? Porque ela nos coloca a questão do véu do esquecimento que nos é dado, né? Para que possamos prosseguir na nossa caminhada, né? Imagina se lembrássemos de tudo que aconteceu em existências passadas, né? Como seria difícil eu galgar novas conquistas, né, na minha existência futura. Então, vem aí o véu do esquecimento, né? Porém, vem também aí os sofrimentos, as dores, as decepções, né? Que muitas das vezes passamos porque causamos. Dando continuidade.
Então, o que será que gera, né, toda dor e sofrimento e decepção? Nada mais é, gente, que os nossos sentimentos, né, pertinentes a nós, seres humanos imperfeitos, a crueldade que ainda temos, o nosso orgulho, né, que ainda temos muito latente em nós, a irresponsabilidade, né, a falta de cuidado com aquilo que nos foi dado para cuidar, né, às vezes tratamos de forma irresponsável, a crítica, né? A gente fala a questão da crítica construtiva, né? Mas quem somos nós? A crítica nada mais é que um julgamento, né? E quem somos nós para criticar o nosso irmão? Se nós ainda somos cheios de problemas a resolver, né? Então nós temos que ser autocríticos, né? Criticar a nós mesmos, né? E não ao próximo. A ilusão, o medo, a preocupação também, gente. Ela gera muito sofrimento, né? A preocupação. Nos momentos atuais que estamos vivendo, né? É algo que está realmente muito latente, essa questão da preocupação, preocupação com o futuro, o que vai acontecer, preocupação com o meu emprego, com o meu trabalho, com a minha família, a preocupação com a saúde, com a minha saúde, com a saúde daqueles que eu amo, né? Então, a preocupação, o medo, ele vem rondando muito, né, as famílias. Os vícios, né? Outra situação também que hoje em dia, nesses momentos que vivemos, né, de pandemia, trouxe os vícios para dentro dos lares, né? Muitas famílias passando por processos aí terríveis, né? Graças às vicissitudes, né? Ao álcool, às drogas, né? Então a gente tem aí um vício que acarreta diversos outros problemas, a violência doméstica, né? A solidão também, gente. O momento que estamos vivendo também, né, gente? Muita solidão. Muitas pessoas se sentindo abandonadas, né, pelos familiares. Muitas das vezes o familiar, por zelo, né, tá deixando ali de se preocupar, né? De não de se preocupar, tá se preocupando, porém não está demonstrando, né, o afeto, né, àqueles que estão isolados, né? Principalmente os idosos, aquelas pessoas do grupo de risco. Então essas pessoas elas estão se sentindo muito sós, muito abandonadas pela família, né? O sentimento de culpa também, né? A mágoa, o egoísmo, a baixa autoestima também, né? Você não se amar, né? Então, como que você vai amar o seu próximo se você nem consegue se amar, né? Então, é uma questão muito que causa um sofrimento muito grande, a baixa autoestima, a rigidez dos sentimentos, a rigidez, né, perante a vida, que impede o progresso, impede a nossa mudança, né, a rigidez, né, ela faz com que a gente se torne pessoas duras mesmo de aprendizado, de mudança, né, a mudança ela é necessária, então ela precisa que sejamos adaptáveis, maleáveis, né, a ansiedade também, né? Essa questão da ansiedade é muito interessante, né? Porque muitas pessoas estão vivendo agora situações de realmente de não ter o que fazer, né? E esse não ter o que fazer, não procurar algo para fazer, ele causa uma ansiedade muito grande, né? A pessoa fica pensando milhares de coisas ali e isso gera esse sentimento da ansiedade, né? Que é uma coisa bastante negativa também. A perda, a insegurança, repressão, a dependência, a inveja, né? Então são diversos, inúmeros sentimentos, né, que estão conosco, né? Uns mais latentes, outros menos, dependendo da situação, alguns se mostram mais, né? Como eu coloquei nesses instantes que estamos vivendo de isolamento social, né, de pandemia, onde a gente não pode dar um abraço nas pessoas que a gente ama, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair aí nesses vícios morais aí, né? Tão fortes, né? Que possamos ter cuidado aí, porque isso é a causa, né? Que gera todos os nossos sofrimentos.
todas as nossas dores, todas as nossas decepções, gente. Então, por isso que a gente precisa estar sempre policiando, orando, vigiando mesmo, né, para que eu não caia nessas ciladas desses sentimentos que ainda estão comigo, né? Nós estamos aqui para trabalhar esses sentimentos, para transformar, né, em sentimentos bons, né? Para cada sentimento desse ruim, sempre tem um oposto bom, né? Então que a gente possa transformar o nosso ser, transformar o nosso coração, né? Que possamos permitir essa transformação. E a razão do sofrimento? Quanto tempo mais você precisa sofrer até perceber que está no caminho errado? Né? Então, é aquela questão que eu falei da rigidez. Né? Às vezes a pessoa é tão bitolada, tão fixa assim, que ela não consegue perceber que o que ela está vivendo, a forma como ela está vivendo, que ela está caminhando na vida, é a razão do sofrimento dela, né? Então, só depende dessa pessoa mesmo, né? É saber o momento. Então, aí é importante o conhecimento de si mesmo, né? Se conhecer o que são esses defeitos e o que eles causam em mim, o que eles causam no meu próximo também. O espírito, gente, foi criado para a glória do amor. No entanto, os impulsos inferiores que lhe permanecem como o atavismo perverso, predominando em a sua natureza espiritual, dificultam-lhe a ascensão, porque o amor impõe renúncia, abnegação, exige sacrifício e esforço pessoal. O ser humano quase sempre mantém uma preferência mórbida pelas reações negativas, doentias e egoístas, e especialmente comprazendo-se nessa conduta. Aqueles que perderam a direção de si mesmos, quando vitimados por pessoas ou circunstâncias afligentes, cujos sofrimentos, no entanto, poderiam transformar-se em bênçãos no processo de crescimento pessoal. Então, Joana de Ângeles nos coloca, né, como os verdadeiros culpados, né? Somos os verdadeiros culpados, na verdade, né, de todo o sofrimento que temos, porque somos insistentes, somos persistentes no mal, né? Persistentes em sentimentos ruins. A gente não quer se sacrificar, a gente tá ali naquela mesmice, achando que aquilo ali, né, é o certo e não consegue enxergar, né? Coisas muito melhores e muito maiores, muito mais positivas. E a gente se mantém ali no círculo vicioso, né? De sentimentos negativos e que vão atrasando a nossa evolução, nosso processo aí, né? De melhora, né? E o porquê da dor, gente? A dor da perda, né? Muitas pessoas estão passando nesses momentos pela dor da perda, dor da separação, né? Daquelas pessoas que amamos. Quantos e quantos pessoas, né, perderam parentes agora na pandemia, né? Para o vírus. Então, o sofrimento de quem vai, o sofrimento de quem fica, né? E o porquê dessa dor. Então, André Luiz nos coloca, olha só, a dor reeduca-nos a atividade mental. Olha só, gente, a dor, ela educa, reestruturando as peças de nossa instrumentação, polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Olha só, gente. Né? Quando nada mais dá jeito, se tu não melhorar pela dor, meu amigo, não tem aquela coisa, não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? É a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações, com vistas ao plano divino a nosso respeito. Gente, aquela coisa, a dor, ela vem pra gente aprender mesmo. Ou vai ou racha, sabe? Não tem pra onde correr. Né? Então, quando a dor nos bate à porta, né, que possamos percebê-la, óbvio, vai ter aquele momento de dor, de revolta, de tristeza profunda, mas que logo, logo possamos cair na real e perceber esse processo, né, educativo que estamos passando, que nada mais é
do que o amor de Deus agindo também, né? Agindo a nosso favor, para que possamos aprender, para que possamos prosseguir nossa caminhada evolutiva. E dentro do nosso lar, gente, os sintomas nos lares, né? Tudo isso está dentro do nosso lar, com as pessoas que convivem conosco. E nos momentos que estamos vivendo atualmente, mais latentes estão, mais perceptíveis, né? Então a gente está convivendo mais com as pessoas dentro do nosso lar, com o nosso marido, com os nossos filhos, né? Nossos pais, muitos que ainda moram com os pais, né? Então esse turbilhão, né, de sentimentos estão aí latentes dentro do nosso lar. Os lares totalmente desestruturados nos bolsões da miséria socioeconômica, os genitores psicologicamente enfermos pelos sofrimentos que experimentam, perversos no trato com as crianças que lhes pesam como verdadeira maldição, geram medos infantis, traumas profundos, angústias e ressentimentos que eclodirão mais tarde em crimes hediondos, sem que tenham qualquer consciência de que estão praticando. Tão natural se lhe faz esse mórbido comportamento. Então, quantos e quantos sofrimentos estão sendo gerados nesse momento, né? Quantas e quantas crianças estão sofrendo, né, com abusos sexuais? Quantas mães, quantas mulheres estão sofrendo aí a violência doméstica dentro do seu lar com mais intensidade nesse momento, né? É como se fosse como a Joana de Ângeles coloca, né? Que fica de uma forma já tão natural, né? Que o comportamento ele se torna rotineiro, né? E as pessoas vão ali cometendo esses crimes hediondos e vai ficando por isso mesmo, né? Então, como a gente pode ajudar, né? Como a doutrina espírita pode auxiliar dentro dos lares a um equilíbrio melhor, né? E é um momento tão difícil, gente, né? Esse que a gente está vivendo, que a gente possa trazer, né, Jesus para o nosso lar, convidar ele verdadeiramente para o nosso lar, né? Mas como que a gente pode fazer isso, né? Como que eu posso tornar o meu lar um lugar mais harmonioso, mais calmo, né? Como? Na escola da alma. Então vamos lá o que nos coloca aqui, ó, irmão José. Não há ninguém sem um fardo para carregar. Ninguém, gente. O parente difícil, o filho problema, o amigo inconstante, o cônjuge irresponsável. Se há quem nos seja um fardo, é possível que igualmente sejamos um fardo para alguém. Em todo grupo familiar, há sempre alguém ali colocado pela lei da vida para a imprescindível permuta de experiências. Quem tem mais é chamado a dor a quem tem menos. A pessoa difícil com a qual convivemos é sempre um examinador às avessas na aferição de nossos reais valores. Todo fardo carregado com amor pode se transformar em escora, impedindo a queda de quem o sustenta. Muito consoladora essa passagem aqui, né? Da obra Lições da Vida, psicografia de Carlos Bacelli. Olha que consolador é isso, gente. Todo mundo sofre, todo mundo tem um fardo para carregar, todo mundo tem um parente difícil. E muitas das vezes somos esse parente difícil, esse amigo difícil e complicado, né? Então, sempre estamos nessa situação. Ora, estamos sendo o problema de alguém, sendo o fardo de alguém, ora alguém está sendo o nosso fardo. É uma permuta de fardos. Mas o que ele coloca aí? Que carregado com amor, né? Ele se transforma numa escora, gente. Impede a queda de quem o sustenta, vai sustentar, é uma escora que vai sustentar aquela pessoa que com amor consegue carregar seu fardo e consegue entender esse fardo como uma bênção, né? Como algo imprescindível para aquele seu momento.
E como encarar as dificuldades, gente? Todo mundo tem, né? A gente já viu. Então, a gente tem como se imunizar, né? A gente tem como fazer determinadas coisas que a gente cria aí uma barreira, uma imunidade, né? A primeira que a gente põe aqui são os pensamentos positivos, né? O nosso comportamento, sistema de crença, forma que encara a vida, forma que encara o outro, né? A questão da empatia com o próximo, a questão de se colocar no lugar do próximo, de entender a dor dele, que muitas das vezes a gente acha que não é grande, pra gente, né? Mas para ele é muita, né? Então que a gente possa sustentá-lo, que a gente possa estar junto, poder estender a mão, poder dar uma palavra amiga, né? Fazer o bem àquela pessoa, né? Com muito amor, né? As pessoas habituadas à oração, ao estudo e à vivência cristã tornam-se mais sensíveis e passíveis às inspirações dos espíritos superiores. Olha só, gente. Então, esse momento que estamos fazendo aqui agora, né? Um momento de estudo, de vivência cristã. Então, esses momentos, eles nos colocam, né? Nos transportam a uma sintonia, né? Que nos permite, que permite, na verdade, a espiritualidade a nos acessar, a nos inspirar. Então, por isso que é importante, né, termos esses momentos. Não só na casa espírita, não só esse momento aqui, né, que temos agora online, mas que possamos procurar todos os dias, né, termos momentos assim no nosso lar. Momento de harmonia, momento de leitura, né? Então, aí a gente agora vai trazer uma proposta para vocês de como mais um artifício, né, para que a gente possa encarar as nossas dificuldades. Jesus no lar. Olha só o que está escrito lá em Mateus. Isso aqui é clássico, né? Onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Jesus disse isso, Mateus anotou e está aí no Evangelho para a gente, né? Então, falar de Jesus, conversar sobre ele, seus ensinamentos, traz ele para dentro do nosso lar, sim. Então, o culto do Evangelho no lar é essa proposta que a gente vai trazer hoje aqui para vocês de equilíbrio, né, da família, de equilíbrio do lar. O culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Né? Então ele traz aí como uma necessidade mesmo, né? Esse culto do Evangelho no lar, extremamente importante, né? Para que a gente possa nos fortificar e conseguir raízes mais fortes e firmes para o nosso aperfeiçoamento, né? Para nossa melhora, para nossa sublimação. Então vamos lá, vamos começar agora sobre o culto do Evangelho no lar, né? O Evangelho no lar, gente, o que é? É uma reunião singela e fraterna em que os membros da família consagram minutos importantes para falar em Jesus, dedicar-se à oração e alimentar assim a alma. O culto público da fé é o mostruário brilhante do conhecimento e da educação, mas o culto em casa é a laboriosa oficina de aperfeiçoamento do caráter, na qual perdemos antigas e contundentes arestas, melhorando-nos em espírito uns à frente dos outros. No santuário da praça, o mestre nos fala a inteligência, mas dentro de casa, né, no altar doméstico, o Senhor nos fala ao coração. Então, Jesus está ali mais perto da gente no Evangelho no lar, né? Ele traz para a gente momentos de reflexão íntimos, né? Ele está ali dentro da nossa intimidade, né? Falando ao nosso coração. Então, daí a importância, né, do culto do Evangelho no lar. E a gente vai trazer agora um roteirinho para vocês aqui, ó. Para quem nunca fez, né, bem interessante a gente seguir aqui esse passo a passo, ó. A gente inicia sempre com uma prece, né? Então, toda atividade espírita, ela sempre precede uma prece. Pode ser o Pai Nosso, pode ser uma prece já conhecida, né? Ou pode ser algo
espontâneo também. Que aí a questão da prece espontânea ela é bem interessante porque ela valoriza mais os sentimentos íntimos, né? Não são só palavras soltas, você pensa no que você vai falar e você traz coisas ali dentro do teu contexto, né? E sempre solicitar na prece a presença dos amigos espirituais. Gente, mas antes de tudo, eu esqueci de falar uma coisa. É bem interessante a gente escolher sempre, interessante não, é imprescindível, tá? Escolher um dia e uma hora, né? Quando falou aqui na questão de solicitar a presença dos amigos espirituais, eu lembrei, né, de falar isso. Porque os amigos espirituais, eles têm inúmeros evangelhos no lá para fazer, né? Então, eles precisam ter lá anotadinho na agenda deles que naquele dia e naquela hora ele tem o culto do evangelho no lar, na casa da Bia, na casa do trabalhador, lá do Pão Nosso, na casa, né, daquela mãezinha. Então, eles são extremamente organizados. E eles contam conosco nessa organização, né, também. Então, escolher um dia e uma hora para fazer o culto, tá? Aí reúne a família, né? Faz a prece inicial. Após a prece inicial, faz uma leitura, pode ser uma leitura do Evangelho, né? Pode ser a Bíblia, pode ser um livro que você tem em casa, né? Cristão, né? Então, ler em sequência um trecho do Evangelho, iniciando pelo prefácio, introdução, notas históricas e etc. Aqui ele dá uma opção de você fazer a leitura sequenciada, né, do Evangelho. Mas você também pode fazer aleatória, né? Abrir ali aleatoriamente uma passagem do Evangelho e ler. Após isso, a família comenta, né, sobre o que foi estudado, sobre o que foi lido, né? E nesse momento a gente emitir sempre as vibrações, né, para todos os membros da família, para todas aquelas pessoas, né, que estão conosco, que são importantes para a gente. Então, aproveitar esse momento de sintonia total, né, para que possamos vibrar por todos esses nossos amigos. Após isso, a gente faz uma prece final, encerrando aquele momento, tá? Antes de tudo isso, gente, de começar o evangelho, também a gente separa um recipiente com água, né, fresca, com água filtrada, né, para que no final toda a família possa fazer uso dessa água, né? Essa água é terapêutica, né? Ela tem ali o medicamento necessário para que vai nos auxiliar muito também, entendeu? Porque ela tem ali o medicamento necessário também para nossa alma, né? Também é um remedinho para nossa alma, né? Então a gente não pode esquecer de também separar o recipiente com a água, tá bom? Vamos lá. Então, quando Jesus está no nosso lar, o que acontece? O homem aperfeiçoado, ele ilumina a família. A família iluminada, ela melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Espiritismo sem evangelho é fenômeno ou raciocínio. O fenômeno deslumbra, o raciocínio indaga. Descobrir novos campos de luta e pensar em torno dele não expressa tudo. Imprescindível conhecer o próprio destino. Não basta, pois, a certeza de que a vida continua infinita além da morte. É necessário clarear o caminho. Do Evangelho no lar depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. Olha só a importância, né, que tem esse culto do Evangelho no lar. Espírito Emmanuel também que nos ditou isso no livro, nosso livro Espíritos Diversos, né? Bem interessante. É o efeito dominó que causa, né?
questão da iluminação, da evangelização, né? Então, gente, essa foi a nossa palestra da noite de hoje, né? Sobre Jesus no Lar. Que possamos realizar, né, o nosso curso do Evangelho no Lar, né? Escolher aí sempre esse dia, essa hora para a realização dessa atividade tão importante para a gente, tá bom? Então, nesse momento, gente, eu vou pedir que vocês preparem a água fluidificada, né? Peguem nesse momento um recipiente com água pura, com água filtrada, né? Para que a família possa fazer o uso após o nosso passe, tá bom? Então, vamos nos preparar nesse momento, pegar o recipiente com água, né? E nos preparar para o nosso passe magnético, ok? Então, eu peço que nesse momento todos se sentem confortavelmente, que possam fechar os olhos nesse momento. Vamos nos preparar para o nosso passe magnético. O passe magnético nada mais é que uma transfusão de energias pela imposição das mãos, né? Conforme ensinado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje fazemos de forma virtual, à distância, mas a espiritualidade amiga, ela se faz presente em todos os lares, fazendo essa imposição de mãos e essa transfusão de energias a cada pessoa presente. Que possamos mentalizar a figura meiga e doce de nosso Senhor Jesus Cristo à nossa frente, com suas mãos estendidas sobre as nossas cabeças. Que possamos perceber as energias poderosas fluindo pelo nosso centro de força coronário, nos preparando para o nosso tratamento espiritual. Que possamos agora imaginar uma cachoeira caindo sobre as nossas cabeças, banhando todo o nosso corpo e removendo qualquer energia negativa que porventura esteja nos envolvendo nesse instante. Busquemos nos desapegar de tudo aquilo que seja deletério, destrutivo, oriundo das nossas próprias imperfeições morais que já conseguimos reconhecer em nós. Deixemos de lado as dificuldades do dia a dia, relaxando nossa mente e nos concentrando na luz que vem do céu. Uma limpeza completa é realizada no nosso ser nesses instantes. Agora, nos preparemos para o passe de reposição de energias, mentalizando um sol irradiando intensa luminosidade sobre nossas cabeças, nos fortalecendo com o seu fulgor. Recebamos de bom grado todas as energias que vêm do alto, envolvendo todo o nosso ser. Esse ambiente está repleto de luz, muita luz, luz que nos envolve. Façamos nesses instantes o exercício da respiração nesse momento, absorvendo todas as energias que nos envolvem, segurando em nossos pulmões e expirando. Todas as células do nosso corpo recebem essas luzes, se fortalecendo e se harmonizando. Mentalizemos em especial aquelas regiões do nosso corpo onde tenhamos maiores dificuldades, dores, desarmonias. Roguemos nesse instante o auxílio do alto para sanar as nossas dores. Busquemos envolver todo o nosso ambiente doméstico nessas luzes, abraçando mentalmente todos os nossos familiares,
Agradecemos profundamente a Deus e aos nossos amigos espirituais pelo tratamento recebido através do passe magnético. Que possamos ter uma semana de paz e de confiança, em sintonia sempre com o nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Que possamos, meus irmãos, termos uma semana iluminada e que Jesus possa se fazer presente dentro do lar de cada um de nós. Muito obrigada pela noite de hoje, muito obrigada pela oportunidade de conversar sobre esse tema e que possamos trazer verdadeiramente o Mestre para dentro dos nossos lares. Boa noite.